Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a Karina Vieira da Conectadas. Nós estamos aqui hoje com um convidado especial, o Alexandre Galvão. Sim. E a gente vai falar hoje sobre um assunto muito bacana, PNL, Programação Neurolinguística. Já já vocês vão entender melhor. Mas antes, curte já o nosso vídeo, compartilhe com os amigos, porque esse vídeo aqui ele vai transformar a vida de muitas pessoas, que a gente gosta de conteúdo de valor. Sim. E se inscreva no nosso canal, se inscreva no canal do Ale, procura aí Por Alexandre favor. Galvão, procure. Alexandre Galvão Coelho, e tem também o Insta, Alexandre G. Coelho. Isso aí. Estamos lá. Tem LinkedIn também, né? Tem o LinkedIn também, Alexandre Galvão Coelho também no LinkedIn, tem o YouTube. Ah, então, ó, tá cheio dos canais aí, Tem tá? bastante canais. Procurem aí pelo Ale. Então, hoje nós vamos falar sobre a programação neurolinguística e trauma infantil, tá? Como pode afetar um trauma lá da nossa infância, na nossa vida, e como se reestruturar para o sucesso. Porque muitas coisas aí prendem a gente e não deixam a gente ir para o sucesso, né, Ale? Muito. Então, se apresenta aí pra gente, fala um pouco sobre você. Sim, vamos lá. Bom, gente, é um grande prazer. Meu nome é Alexandre Galvão Coelho. Eu trabalho como terapeuta holístico, né? O termo holístico vem do grego holos, que é olhar para o ser humano como um todo, olhar de dentro para fora, é uma visão um pouco diferente, né? Tanto é que o meu nome da minha razão, da fantasia, razão social não, da fantasia da minha empresa é Renove Terapia, porque remete aí a algo diferente, uma renovação, uma forma diferente de se cuidar, de se olhar e ser visto, né? Uhum. Então eu trabalho nessa terapia holística, faço análise da íris, da iridologia. Ali a gente descobre disfunções orgânicas, o que o emocional tem a ver com isso, e isso tem tudo a ver com a PNL. E aí então, como naturopata, sempre vou recomendar um produto natural, né, que vai fazer bem para o organismo da pessoa, recuperar o equilíbrio, que a gente chama de homeostase, que é o equilíbrio mente-corpo, né, que nós temos 75% de autocura, né, então os naturais recuperam isso dentro de nós. Legal. E então vamos para a programação neurolinguística. Eu sou master em PNL, né? Isso tem tido grandes resultados com as pessoas que a gente tem atendido, né? E é um pouco do que a gente vai falar hoje, né? Dessa mudança da programação neurolinguística, o que é e como que a gente pode usar isso de uma forma bem efetiva, e é uma resposta a curto prazo no comportamento da pessoa e nos resultados que tem alavancado aí muita questão de carreiras, né, de financeiro e relacionamentos, enfim. Legal. Ale, conta pra gente o que é programação neurolinguística. Até comentei aí no começo da conversa que a primeira vez que escutei a palavra, eu falei, nossa, tem a ver com pedagogia, linguística, né? Mas nada a ver, explica língua aí. Portuguesa. Língua portuguesa. Então, a programação neurolinguística, PNL, né? Programação neurolinguística, a linguística, ou como você se comunica com você mesmo, afeta a parte neurológica que afeta a sua programação mental. Então você tem um comportamento, né, que acaba influenciando, né, muitas coisas na sua vida. William James, que é o pai da psicologia moderna, ele dizia algo que muitas pessoas já ouvem em muitas situações, de que o pensamento gera um sentimento, que gera um comportamento, que gera um resultado. O que eu quero de diferente na minha vida? Eu quero um resultado diferente. Não está sendo a vida que eu gostaria que fosse, né? Então, sabendo dessa lógica, muitas pessoas falam, muda seu pensamento. Karina, está pensando muita besteira, muito negativa, tal. Uhum. O pensamento eu não consigo mudar, né? O pensamento são 60 mil pensamentos por dia na nossa mente. Bastante. Então, não consigo alterar algo que não seja o que a gente chama na linguagem da PNL de SMART, né, que é do inglês inteligente, mas dividido em siglas, né, letra S, né, do S em inglês specific, a meta sua, tudo que você quer para a sua vida tem que transformar em meta, e essa meta tem que ser SMART, tem que ser específica, né, tem que ser mensurável, você tem que conseguir medir essa meta, tem que ser atingível, né, o alcançável, tem que ser relevante e impactante dentro dos seus maiores valores, né? Por isso que é importante alinhar os valores, né? Primeira sessão, inclusive, que eu faço de PNL, eu já coloco os valores da pessoa para ela encontrar esses valores e, a partir de então, seguir esses valores e não viver a sua vida para agradar o valor de outra pessoa,
né? E a letra T de temporal, tem que ter uma data para acontecer. Sonho que não tem data para acontecer, só é sonho. Então ele não acontece na nossa vida. Então, com base nesta programação, eu não consigo alterar nem o pensamento, nem o sentimento. O pensamento, ele não é temporal, né? Eu posso pensar no presente, no passado, no futuro, né? O sentimento não é mensurável, né? Você não mede amor, né? O quanto que você ama uma pessoa, não tem como medir isso, né? Verdade. Mas o comportamento, sim, eu posso determinar um comportamento específico, eu posso medir, eu posso alcançar, pode ser relevante e importante dentro dos meus valores, e eu tenho um tempo, uma data para eu passar a me comportar de uma forma até aquela data, como eu quero, né? Então, isso sim eu consigo alterar. Então, a base é o comportamento, né? Então, como eu me comporto, isso influencia muito nos resultados da minha vida. Uhum. E você falou assim, que pensamento não dá para mudar. Mas a PNL, a gente muda a forma de pensar. Como que muda esse pensamento, então? Primeiro muda o comportamento. O comportamento primeiro. Isso, no comportamento eu tenho 3 pilares. A fisiologia, ombro para trás, cabeça erguida. Sempre cuide da sua postura, viu, gente? Aí, gente, do super-herói? Isso, super-herói, tá sempre... Olha pro horizonte, né? Quando eu olho para baixo, eu tô no lado esquerdo, eu tô no meu diálogo interno, né? No lado direito, eu tô no meu sentimento, né? Então, eu penso, eu sinto, eu entro na depressão, na vibe da coisa ruim, da tristeza, né? Se você, por exemplo, experimentar, ver uma criança que está chorando de birra, não de fome nem de dor, birrinha de criança, se você levantar o queixinho dela, ela vai parar de chorar, porque fisiologicamente não é a posição do derrotado, da tristeza. Então, levanta a sua cabeça, põe seu ombro para trás, cuide da sua postura, porque na linguagem, a linguagem ela é 7% só fala. A gente até fala assim, não, mas eu já falei para você, né? Uhum. Eu avisei você, mas o avisar, a fala, ela é só 7%. 38% é o timbre da voz, é o como fala, né? Não é o que fala. É o tom, o timbre da voz, e 55% é corpo. Olha, bastante. O corpo fala muito mais do que qualquer outra coisa. Então, cuida da tua fisiologia. Foi perguntado para o maníaco do parque, né? Como que ele conseguia seduzir, né? As moças. Ele só ia nas mulheres que estavam cabisbaixas, que são mais suscetíveis, são mais fragilizadas, né? E são mais fáceis de dobrar, por assim dizer. Uhum. Então, cuida da tua postura, ok? Ombro para trás, cabeça erguida. Esse é o primeiro pilar da mudança de comportamento. O segundo pilar é o foco, né? Tudo que eu foco expande. E aí, se eu estou focando no problema, a tendência é reclamar do problema. O significado da palavra reclamar. De repetir. Clamar de clamor, né? Eu estou implorando, eu estou suplicando, eu estou clamando, eu estou pedindo com muita força aquilo. Então, reclamar, eu faço isso de novo. Então, se eu tenho um problema financeiro, eu estou reclamando a falta do dinheiro, eu estou pedindo com muita força mais problema com o dinheiro. Então, esta linguagem já está errada, né? Então, isso vem para o comportamento. E o foco, a gente precisa ter o foco correto, né? Eu gosto sempre de falar da passagem bíblica, né? Que estava ali os discípulos, né? E então Jesus vinha caminhando por cima das águas, né? Uhum. E então Pedro viu, né? Quis Jesus, ir, né? E quis ir. Se é o Senhor, permita-me que eu caminhe sobre as águas. E ele disse, venha. Enquanto Pedro, olha o que é foco. Enquanto o apóstolo Pedro estava olhando para Jesus Cristo, ele estava caminhando sobre águas, né? Mas o foco dele mudou. Ele olhou a tempestade, ele afundou. Jesus veio e disse que ele tinha pouca fé. Então, fé e foco também então, tem correlações. E então a gente entende que o segundo pilar, o foco, nunca pode ser o problema. 2 perguntas. Anota aí, gente. 2 perguntas para mudar o foco. O que a vida está tentando me ensinar com este problema e como eu posso transformar isso? Você sai do foco do problema, você vai para a solução do problema. É isso que a gente tem que focar. E a linguagem, né? Do eu posso, do eu consigo, do eu mereço,
mas eu escutei muito na minha infância que eu era incapaz, que nada que eu fazia direito, muitos xingamentos, enfim, tudo isso vem impactando e vem afetando os resultados. Aí eu mudei esses 3 pilares, eu mudo o meu comportamento. Se eu mudo o comportamento, eu mudo o pensamento, eu mudo o sentimento e, claro, mudo o resultado. Mas a chave está no comportamento. É isso. Poxa, e você entrou aí no assunto de eu ouvir lá atrás, né? Sim, Que relação tem os traumas de infância e se esses traumas seriam assim, por exemplo, um abuso ou não? Só de ouvir alguma coisa pode ter acontecido, né? Pode ter marcado ali a gente. Sim. Que relação tem isso com a nossa vida adulta, com os resultados que a gente está colhendo hoje? Tem total relação. Então, você falou do abuso, né? O abuso, as pessoas falam muito do abuso sexual, né? E não é só o abuso sexual que constitui um abuso. Abuso é tudo que faz você se sentir desconfortável. Toda situação que você fica sem graça e com dificuldade de dizer não, né? Às vezes, uma pessoa que se intromete e você não consegue deixar ela no lugar dela, é um abuso, né? Então, essa situação se repete muitas vezes e às vezes que eu falo para a pessoa, ela se sente que todo mundo se aproveita da bondade dela, né? Então, às vezes a gente vê isso também como um certo abuso. Mas as informações que a gente recebe na infância, elas têm muita influência, porque é onde se forma o inconsciente, né? A gente fala muito do poder do inconsciente. O inconsciente ele se forma do 0 aos 7 anos, né? Onde a criança é plenamente emocional, né? Aliás, quando um pai fala, cuidado, hein, pais? Quando acontece muito, né, na infância, eu estou batendo em você porque eu te amo, né? O pai quer falar para o filho entender, mas ele não tem o racional formado para entender isso. Então a informação é amor, é na porrada. Então na fase adulta, ou eu bato em quem eu amo, ou eu só apanho de quem eu amo. De qualquer forma tem abuso, entende? Então é tipo assim, eu faço porque eu te amo, estou educando você, né? Isso, Eu me preocupo com você. Isso, mas a informação, a criança não tem racional. Como que ela vai falar? Né? Minha mãe está educando, né? Por isso que ela está falando isso para mim, então isso vai ser bom para mim. Não, a criança só vê o emocional. E no emocional é o amor relacionado a apanhar, a pancada. Né? Então, a pessoa só bate ou apanha, entende? Entendi. E isso, então, afeta até nos relacionamentos, trabalho, relacionamento quando namora, quando vai casar. A gente escuta muitos casos, né? De a mãe apanhava, a filha casa com o que também bate. Tipo um ciclo, né? Sim. A gente casa ou com o pai da gente ou com a mãe da gente. E isso, assim, você falou agora, né? Casa com o pai e com a mãe. Mas se, por exemplo, a pessoa falar, não quero casar com nenhum dos dois, eu quero casar com quem tem que casar. Existe isso ou não? A gente é um ou outro mesmo, é uma via de regra, é isso? É que a pessoa pode casar com alguém diferente, sim, mas via de regra porque tudo que eu desconheço eu tenho medo, e o que eu tenho medo eu tento destruir. E eu não caso com quem eu tentar destruir, né? Verdade. Então, você vai casar com o que é familiar. E o romper com a familiaridade, esse é o segredo de você ter sucesso na sua vida. Porque você vai romper com a familiaridade, né? Você vai ser visto como ovelha negra da família, né? E a gente, o maior medo da criança é ser deixada, ser abandonada. Então, para não ser abandonada, eu entro num casulo ali, que todo mundo é limitado, e mesmo com grande capacidade, com a mentalidade muito talentosa, para muito sucesso, eu me saboto, né? Por que isso acontece? Para eu ser aceito pela família. Se eu for o único milionário da minha família, aí vão falar que eu estou fazendo alguma coisa errada, que eu estou prejudicando alguém, que quem é gente rico fez algo desonesto para chegar onde está, né? Então, que eu estou fazendo muita coisa errada. Então, lá vai lá o arrogante, lá que se acha, né? Então, para não ser desprezado ou excluído, eu me limito com tanto talento. Entendi. Por causa da familiaridade. E essa limitação é o quê? A pessoa não ir atrás do estudo ou mesmo assim, ela vai lá, estuda, mas
sei lá, não desenvolve na carreira, o que pode estar limitando ali? Qual a chavinha que ela precisa virar? Ela tem que... eu sempre falo sobre 4 perguntas que ela tem que se fazer depois que ela decidiu algo, né? Eu trato muito isso na PNL. Então, a primeira coisa que você decidiu é a decisão. O primeiro passo é a decisão. O segundo passo é entender. Sempre vai existir um incômodo ou uma dor que você vai ter que enfrentar para fazer o que você tem que fazer, o que deve ser feito na sua vida. Identifique esse incômodo. É importante identificar, colocar no papel, tá? Esse é o passo 2. O passo 3 é identificar o benefício que você tem por não fazer. Porque a não decisão também é uma decisão. E existe benefício em não fazer, né? Passo 4 é você identificar o que você vai perder se você não fizer. Aqui eu começo a parar de me sabotar. Aqui é a mente próspera, é a mente evoluída, é a mente grandiosa que evolui. Então, identifique. E o passo 5 é identifique o benefício por fazer. Qual é o benefício que você vai... O que você vai ganhar na hora que tiver tudo idealizado na sua vida? Não, minha realização pessoal, me sinto orgulho de mim mesmo, me sinto eu, minha identidade, minha personalidade, meus valores. Então, ache esse porquê, essa motivação. O que é que te move a fazer o que você quer fazer, né? Então, achando essa motivação e tendo seus valores, vai de cabeça que vai dar certo. Legal. E Ale, como que identifica os traumas? Você, na PNL mesmo, você usa outra técnica? Então, a gente vê pelos gatilhos, né? A gente chama isso de a base da Gestalt, né? A Gestalt, eu sempre falo daquele filme, desenho animado, né? É o Divertidamente. Ah, sim. Que é maravilhoso. E tem as emoções, né? Tem as emoções e tem as bolinhas lá, né? Aquelas bolinhas são as bases da Gestalt, né? Então, digamos que eu tenho uma bolinha, que é o gatilho, tá? Do trauma. E aí eu tenho as outras bolinhas na frente. E aí eu tenho as 3 formas de a mente ressignificar, ou as formas de aprendizado da mente diante de um trauma. Então, a primeira forma, a distorção. As 2 leis da mente. A primeira lei da mente é a sobrevivência, a segunda lei da mente é a conformidade, ou seja, você sempre terá razão. Então, por sobrevivência, o que a mente faz? Houve um trauma. A mente primeiro pega o trauma, distorce, esse é o primeiro ponto, primeiro passo da forma de aprendizado da mente. Ela distorce. Por quê? Pela primeira lei da mente, que é a sobrevivência. Então, para você sobreviver, tá? A sua mente distorceu aquele evento, porque olhar esse evento, assim, muito na minha frente, é tão traumático que isso vai me impactar de uma forma muito negativa. Então, a mente pega e bota lá no inconsciente, para eu não ter consciência e lembranças, e então ali distorce aquele evento. Eu vejo embaçado, eu vejo de longe, entrecortado, parece que não está tão claro assim. Faz isso por sobrevivência. Daí vem TDAH, daí vem a esquizofrenia, daí vem borderline, a pessoa vive numa borda da realidade, porque a realidade dói muito. Então, ela distorce e distorce e distorce, várias distorções. O que adianta a mãe? A mãe fala... Chegam muitas mães e falam para mim, meu filho é assim mesmo, ele tem TDAH. Tá, mas saber que ele tem TDAH não vai adiantar em nada. Eu tenho que cuidar disso. Então, vamos à programação neurolinguística para ajudar. Inclusive, alguns autistas, a gente tem tido um sucesso muito bom, muito positivo no organismo da criança, né? Também funcionando com os produtos naturais que a gente trabalha. E a parte comportamental, né? Então, trabalhar esse empoderamento aí é muito, muito importante também para a criança. Então, a primeira é a distorção, a segunda é a deleção. Se distorcer não resolveu, a mente deleta. Daí vem o Alzheimer. Aí a pessoa não lembra nada, nem o nome do filho, né? Então, vem o Alzheimer daí, porque muitos traumas, um atrás do outro, por sobrevivência, a mente tentou distorcer, não funcionou, então deleta. Aí a pessoa não lembra de nada. Tem gente que eu atendo que não lembra nada de 14 anos para trás. Nada. Mas está lá no inconsciente. Só está escondido, né? E muitas vezes o recurso para grandes sucessos também estão ali. Porque consciente, ele opera em 2.000 bits por segundo. E o inconsciente, ele opera em 1 tera. É 1 trilhão de bits por segundo. É muita coisa ali que a gente pode extrair para ter um
um sucesso na vida. E a terceira forma de aprendizado é a generalização. Então, diante daquele gatilho, a minha mente generaliza o problema. Então, por exemplo, se eu tive um problema com meu pai, a mente generaliza a figura masculina. Então, homem nenhum presta. Se eu tive problema com minha mãe, a minha mente generaliza, mulher nenhuma presta, né? Então, a pessoa acaba tendo essa dificuldade, né? De se relacionar mesmo, porque a mente generalizou. Só que generaliza também o meu comportamento. Então, digamos que eu tive um trauma aos 5 anos de idade. Aí, nos 5 anos de idade, a criança, diante daquele trauma, tem uma reação com os recursos da mente de uma criança de 5 anos. São recursos limitados. E então, o que acontece? Eu ajo feito uma criança diante daquele gatilho. Só que o gatilho se repete. E o inconsciente, que é atemporal, não tem tempo para ele. Ele vai resgatar lá na base da Gestalt o mesmo comportamento, porque o comportamento foi generalizado. A mente funciona assim. Ela generalizou o meu comportamento. Eu vejo uma barata, quando eu era criança, a minha mãe viu. A minha mãe, que era a heroína, a mulher que devia me proteger, está gritando por uma barata desse tamanho, meu Deus, deve ser um monstro, né? Então, quando a mulher adulta, né, entende que a gente faz isso em várias ressignificações, várias ferramentas, tem a cura rápida de fobias, dá para eliminar, viu, gente? Medo de barata, dá para eliminar de abelha, de borboleta, de lagartixa. Nossa, tem gente que tem fobia de borboleta? Tem, eu atendi uma pessoa com fobia de borboleta. Nossa, eu tenho aranha e abelha. Abelha é pior que aranha. Roer unha também, hábitos também as unhas, né? de roer unha, dá para eliminar. Compulsão em geral? Compulsão em geral. Compulsão alimentar, então, é fantástica. E a compulsão tem relação mesmo à questão de mãe? Tem. Na verdade, tem a memória afetiva, né? E quem que geralmente dá o alimento para a criança é a mãe, né? Até vem do seio, né? O primeiro alimento, né? Primeiro, quando a criança é gerada, é pelo umbigo, depois a amamentação pelo seio da mãe, o leite materno, né? E a mãe acaba fazendo papinha, dando para a criança. E aí vem aquela questão da mãe que dá o pratão de comida para o bebê e fala assim, se comer todo o pratão, vai ter um docinho depois, né? E aí depois que a criança come aquele pratão, né? Aí vem carinho, afeto, ai, que linda, gordinha da mamãe, né? Vem essa questão, assim, do elogio, do afeto, do carinho, tudo que a criança quer. Que ela quer ser amada, quer ser valorizada. Então, tem uma memória afetiva lá. Isso antes da criança saber falar. Ela já entende que a comida traz uma memória afetiva, né? Então, e depois um docinho, né? E aí, na fase adulta, o que acontece? Quando eu tenho um problema para resolver, quando eu tenho um impacto, um luto para decidir, para ressignificar dentro de mim, uma dor, uma decisão importante para tomar, né? Os adolescentes com os suas provas, né? Semana de provas, tal, vem aquela aflição, para onde que vai? Pro doce. Pro doce, pra comida, né? Aí faz a bariátrica, a pessoa emagrece, mas a compulsão tá aqui. Então, se ela não for pro alimento de novo e engordar de novo, aí vai para outros vícios, bebida em excesso, droga em excesso, outros excessos, inclusive o próprio sexo, né? Que também para suprir essa memória afetiva, hein? Porque a compulsão continua lá. Então eu tenho que trabalhar, não fazer a bariátrica. É uma bariátrica emocional que tem que ser feita aí, né? Uhum. E aí a programação neurolinguística é fantástica, né? E o bom é que a programação não tem faca, não tem agulha. Não tem. É indolor, gente. Tá? É indolor. Mas requer que às vezes a gente olhe para dentro, olha para aquele momento, tal, né? Mas a base, né, é o gatilho. A Gestalt é o quê? A base da Gestalt é a mesma forma como você reage diante de um mesmo gatilho. Então, eu reagi com aquela forma de uma criança, os anos passam, a mente inconsciente resgata por ser atemporal, e então eu reajo sempre como uma criança, e depois eu falo assim, meu Deus do céu, o que eu fui falar, o que eu fui fazer, eu parecia uma criança, uma menina, né? Então, porque é a criança interna da gente.
E a gente reage sempre daquela forma. Então, a hora que a gente vai lá, 1 segundo antes desse gatilho ser generalizado, a gente consegue encontrar todo o loop positivo que toda criança tem. A criança nasce gênio. Eu sempre falo para os pais. Do 0 aos 7 anos, pare o que você está fazendo. Vai lá brincar com teu filho. Muito importante isso, que brincando ele está ali no loop positivo, que é a hesitação. A criança, ela hesita antes de tentar algo, mas ela continua, né, perseverando. Logo ela entra na frustração, porque fez errado o que tinha para fazer. Depois vem a irritação, ela fica com raiva, né, porque fez errado. Depois vem o desejo de fazer diferente agora. Ela vai tentar de uma forma um pouquinho diferente e então partir para ação. O que falta na maioria das pessoas? Ação, atitude. Gente de ação é o que falta nesse mundo. Como que eu recupero o loop positivo? Essa ação, né? Tem gente que vive na hesitação, sempre. Tem gente que vive na frustração. É a vítima do sistema, né? O coitadinho de mim, o meu problema, a vida, o azar, o meu problema maior do mundo. Ninguém me entende, Ninguém me entende, culpa o presidente, a mãe, a avó, a ex, o ex, né? Enfim, culpa todo mundo, menos olhar para dentro e assumir, eu sou responsável por mim. Então, a dinâmica da PNL, ela tem muito trazer essa autorresponsabilidade, né? De olhar para dentro e falar, eu que vou fazer acontecer, né? E aí, ou a pessoa é irritada demais, né? Tá sempre com raiva, sempre querendo matar um. Ou ela tem o desejo de fazer, mas de um jeito diferente, mas não executa. Então, você conversa com uma pessoa desse nível, você fala assim, caramba, o cara é um gênio, mas tá na pindaíba. Como que é uma pessoa dessa em tanto Não talento? sai do papel, né? Faz projeto e não sai do papel. E não sai do papel. Tá faltando chegar no loop positivo. 1 segundo antes daquela base da Gestalt ser generalizada, esse loop estava intacto. É ali que a gente vai usar a programação neurolinguística para recuperar. E tem várias ferramentas para isso, né? E várias neurometáforas, né? É sensacional o resultado depois. E rápido. Legal, né? Rápido quanto tempo? 1 mês? 2 meses? Às vezes no mesmo dia. No mesmo dia? A pessoa sai ali reprogramada. Reprogramada. Legal. E ela aconteceu com alguns garotos, né, que eu atendo também, garotos que estão em formação, né, para grandes clubes, né, jogadores, né, de futebol. Tem vários casos que a gente consegue ajudar e a pessoa vai e desempenha um jogo de craque, assim. Que eu sempre falo assim, não pensa, joga. Pensou, vão tomar a sua bola. Então, não pensa, faz, executa, vai vir no inconsciente. O inconsciente opera 1 trilhão de bits. Você está ali no consciente tentando achar sentido em tudo, você está usando só 2.000 bits por segundo. Quando você tem ali 1 trilhão que você está deixando de lado. Aquele dia você falou sobre só 5% que é o consciente, né? 5%. E o inconsciente é 95%. Então, baita de um iceberg, né? Tem muita coisa ali. Então você não fala pro seu intestino, dá um tempinho aí, intestino, que eu tô dirigindo aqui e depois eu vou no banheiro. Não. Se você não for pro banheiro, você faz ali mesmo. Sim. Então, a maior parte da nossa vida é inconsciente, né? O pulmão, como é que ele funciona, você não precisa mandar respirar. Então, quando você usa isso a seu favor e ressignifica os traumas de infância, que é o que a gente trabalha e é nosso propósito de vida, o meu propósito de vida é esse, né? É naturalmente levar a sua melhor versão, né? E ela existe. E a máxima da PNL é, você tem todos os recursos de que você necessita. Até a pessoa me agradece às vezes. Eu falo, você merece para ela, né? Que trabalha o merecimento dela em vez de nada, que é nada. Mas quando ela me agradece, eu falo assim, todos os recursos estão aí. Eu sou só um instrumento. Entende? Está na tua mente, é ali. Você só não tem consciência disso. Eu vou ajudar você a descobrir como que eu vou trazer do inconsciente para o nível consciente. Tá aqui, é só fazer, entende? E quando a pessoa executa, a vida dela muda. Eu escutei uma pessoa falando assim, toda vez que eu acordo, eu penso, quem eu vou ajudar hoje? Né? Que vida que eu vou transformar hoje? Não é só em vender, mas também de trazer a transformação para quem está precisando, né? Sim. Eu sempre falo da generosidade, né? A prosperidade,
ela vem de duas coisas, da caridade e da generosidade, na mesma proporção. Eu não posso só fazer caridade, porque quando eu só dou para quem precisa, eu alimento a minha mensagem, uma seguinte mensagem na minha mente. Na vida só ganha quem precisa, então eu vou ficar precisado para ver se eu ganho alguma coisa. Então, e você quer saber se uma pessoa tem essa escassez mental que a gente fala? Quando ela ganha um presente, ela fala, não precisava. Então, todas as vezes alguém se identifica, né? Não precisava, né? Então, na verdade, agradece, dá um abraço na pessoa, você merece esse presente. Se ela deu para você, porque você merece, né? Sim. Por isso que eu falo do você merece ser muito forte, assim. Mas o que é a generosidade? A generosidade você dá para quem não precisa. Então, por exemplo, eu quero dar uma camisa para Karina, né? Ela tem dinheiro para comprar uma camisa? Ela tem dinheiro. Mas eu estou fazendo porque é um ato generoso, né? Eu faço. Independente também se eu vou receber de volta. Às vezes não é a Karina que vai me dar de volta. O universo vai me dar de alguma maneira. Então faça. É que nem mãe com filho, né? Sim. Vai comprar roupa pro filho, vai comprar roupa pra gente, compra pro filho, né? Não fica esperando nada em troca. Não. E no fim das contas, nunca faltou nada, né, para essa mãe, né? Então, a gente trabalha essa parte da generosidade dentro do se doar, né? Eu nem consigo fazer uma sessão e 1 hora, assim, falar assim, ó, deu 1 hora, acabou seu tempo, se você quiser mais tanto que você vai ter que me pagar, né? Porque eu sigo um propósito, entendeu? Então, o meu propósito é entregar resultado. Eu até tento encaixar a minha agenda de uma forma que eu dê um espaçozinho de tempo a mais, porque se abrir uma caixinha de Pandora, a gente vai ter que fechar. Não posso simplesmente falar, ou você paga mais, ou vai ficar para a semana que vem. A pessoa pode fazer uma besteira em 1 semana. Então, ela tem que sair do consultório. É questão de honra. Melhor do que chegou. Eu faço questão de atender as pessoas dessa forma e isso tem trazido bons resultados para mim. Sim, até dei um feedback, né, para você ali, que semana passada, para quem está assistindo, né, em maio de 2023, tá? Eu fui no consultório do Ale e ele fez só a iridologia, nem fez a PNL ainda, né? Foi só a íris nós lá. Vamos começar. Vai começar ainda, né? E só da íris, gente, daí ele falou algumas coisas, passou pra mim os naturais, os medicamentos naturais que fala mesmo? Fitoterápicos. Os fitoterápicos. Isso. E hoje acordei, todos esses dias, né? Tô acordando melhor, mais disposta, mas hoje acordei inspirada, fiz caminhada, quem me conhece aí já sabe da história. Que legal. O pão, você tinha falado sobre o glúten, né? O glúten. Uhum. Não comi pão hoje. Fiz um ovinho mexido. Falei, olha, só assim, da conversa e com os fitoterápicos. Sim. Porque algo que eu percebia muito quando eu era coach, às vezes você chegava com a pessoa lá, né? Então, vamos fazer a meta. Mas às vezes a pessoa estava tão assim desanimada, com uma falta de energia. Uhum. E daí eu estava até falando com a minha assistente hoje, falei, às vezes essa falta de energia é falta de dormir. Não é nem baixa autoestima, depressão, entendeu? E só com os fitos eu já estou dormindo melhor. Sim. E estou ficando mais disposta. Sim, porque você pega um mulungu que tira a ansiedade, né? Aí você tem lá, às vezes, um sene para o intestino, por exemplo. O intestino, a serotonina, 90% da serotonina é fabricado no intestino. Então, a palavra, como é que é? Enfesado, né? Cheio de fezes. Vem daí, porque o intestino não está funcionando direito. Então, funcionou bem, 90% da serotonina do organismo todo está lá. Então, não é antidepressivo. Tem que evacuar mesmo, sentar no trono, né? Então, o intestino passou a funcionar, volta ao humor, né? Aí a pessoa começa a ficar bem, volta a imunidade também, porque 70% das células do sistema imunológico vivem no intestino. Então, o intestino funcionou, minha imunidade sobe, eu fico bem, eu fico feliz. Aí eu trabalho lá um picolinato de cromo, que tira a vontade do doce. Às vezes é o que está faltando, entende? Uhum. Mas por que tem essa vontade do doce? Quem é que come doce? É a criança. Então,
Por quê? Porque teve uma vida amarga. Aí vem o diabetes. O diabetes é o psicossomático de uma vida de infância amarga. Aí eu vou pro doce para adoçar a vida. Entende? Sim. Então, sempre há um psicossomático que a gente vai falar da disfunção. Rim é mágoa, é medo, insegurança. Fígado é raiva. Então, sempre há uma correlação. Existe essa correlação, achei o gatilho, programação neurolinguística para transformar. E, rapidinho a gente consegue transformar. Eu achei bem interessante a forma como você trabalha, que a gente conhece muita gente que faz PNL. Sim. Mas a iridologia com os naturais, acho que faz um combo ali. Faz. Dá tipo um turbo mesmo, uma turbinada no tratamento, né? Sim. Por quê? Porque a íris dos seus olhos, ela é um mapa do seu organismo. E ela é mais precisa, ela é 70 vezes mais precisa do que a sua impressão digital. Então, imagine o que a gente descobre ali. Padrões comportamentais. Se você vive na sua essência padrão comportamental ou se está indo para outro padrão, para agradar os outros, para evitar discussões, aí você sempre abaixa a cabeça e não fala nada, e engole, dá esofagite, refluxo, gastrite, o que eu não estou digerindo, né? O que eu não estou engolindo na minha vida, que vem o refluxo. Entende? Então, e tem as disfunções, fígado, raiva, muita raiva vai pro fígado, né? E aí na íris a gente descobre onde que é o problema, né? E se é com o masculino, tá na íris direita. Se é com o feminino, tá na íris esquerda. Se é na infância, tá junto da pupila. Se é na fase adulta, tá lá na borda da íris. Então a gente vê mais ou menos quando aconteceu, o que aconteceu. E quando a gente traz isso para a ciência da pessoa, ela fica branca assim, né? Parece que a gente é bruxo até, né? Mas não é bruxaria. Fica marcado no olho, né? Você mostrou pra mim, ficar tipo umas manchinhas. Gente, é muito legal. É muito legal. E eu vejo que, assim, é algo que muita gente se libertaria de muita coisa se buscasse essa ajuda, né, Ale? Sem dúvida. Inclusive, gente, o Ale atende online, né? Atendo online, Brasil inteiro e fora do Brasil. Você tem cliente no exterior, né? Tem, já atendi no Japão, né? Já atendi, acabei de atender agora a Lidiane, também lá da Nova Zelândia, né? Então. E a programação neurolinguística a gente trabalha online também, né? Às vezes até a iridologia, eu ensino a pessoa como que ela vai tirar a foto da íris dela, né? E me manda no WhatsApp, a gente faz uma sessão online e aí eu mando via correios os fitoterápicos para ela e as ferramentas de PNL a gente faz online, Brasil inteiro, mundo inteiro. Que legal, muito bom. Ale, como que a gente pode usar a PNL para obter sucesso? Tem como reprogramar a mente para o sucesso? Tem. Primeiro, rompendo as crenças limitantes, né? Eu trabalho uma sessão, uma dinâmica bem interessante de rompimento de crença limitante, onde você vai dizer se influencia ou não você, alguma crença que eu for falar que é limitante. E eu trabalho um novo condicionamento verbal. E aí, na frente do espelho, você repete várias vezes as frases empoderadoras, né? Então, até esses dias eu estava atendendo uma criança, né? E aí a mãe falou assim para mim, mas ele é muito triste, é muito chorão, papapá, né? E fica querendo chamar atenção, tal. Aí eu falei assim, mas ele fica querendo chamar atenção porque ele não tem atenção? Não, ele tem demais. Então a carência afetiva dele é maior. Ele quer mais atenção até do que ele tem. Ele tem muita atenção, mas ele quer mais. Porque falta o quê? De dentro para fora. Então ele busca no externo o que o interno não é. E aí, essa criança fica como? Fica se sentindo inválida, fica se sentindo mal amada, desvalorizada. Então ele busca tanta insistência de fora, mas quando eu pego essa criança, coloco ela na frente do espelho e peço para ela repetir várias vezes, vários dias na semana, todos os dias de preferência, eu sou poderoso, ele repete, eu sou guerreiro, eu sou incrível, eu sou inteligente, entende? Sou forte, sou mentalmente forte, sou uma pessoa poderosa. Então, isso vem impactando lá dentro.
A linguagem afeta a parte neurológica, afeta a sua programação, que afeta o comportamento e todos os resultados da sua vida. Então, primeira lei da mente é a sobrevivência. Segunda, a conformidade. Se você sobrevive, se você tem comida no prato, uma casa, um teto para você morar, saneamento básico, você tem a sobrevivência, o que passa a valer na sua mente é a segunda lei, a conformidade. Então, se você diz que está que nem prego na areia, que nada dá certo, que você não faz nada direito, você está certo. Está coberta de razão. Então, muda como você fala com você. Eu posso, eu consigo, eu mereço, tudo posso naquele que me fortalece. Então, eu preciso trabalhar essa linguagem poderosa, porque as emoções foram medidas em hertz. Então, quando uma pessoa tímida, né? Eu sou assim mesmo que eu sou tímido, né? A timidez ou a vergonha é a emoção mais fraca que existe. Ela vibra em 20 hertz só. Então a energia dela é baixa. É baixa. A culpa é 30 hertz. Mas o amor tem 500 hertz. A alegria tem 540. A paz tem 600. A iluminação, que é algo inspirador, né? Um dia que a mãe teve seu bebê, por exemplo, ela se sentiu iluminada. É algo indescritível que traz a sensação disso. De 700 a 1000 hertz. Lá em cima não tem doença. Lá em cima não tem fraco desempenho. Eu trabalho coach de alta performance, jogando a energia da pessoa lá nessas emoções, nesse sentimento, onde ela resgata para dentro dela o momento mais impactante da vida dela. Um dia de formatura, um dia que o seu filho nasceu, um dia muito poderoso. Às vezes é um bife que eu fritei, que todo mundo achou que quando eu era criança não era capaz de cozinhar, eu fiz, né? E a criança, me deu certo. Aquele dia, né? Foi um dia incrível, né? Eu atendi um rapaz do futebol, do basquete, que foi o primeiro dia que ele conseguiu fazer uma enterrada, né? Aos 11 anos. E para ele é um momento de orgulho. Então, pensa em recuperar essa energia, essa vibração, né? Porque a emoção é isso. A emoção é E de energia, moção de movimento. Ou a emoção é energia em movimento. Como é que está esse seu movimento? Ele está na mágoa, na tristeza, na vergonha, 20 Hz só, gente. Por isso que a pessoa fica depressiva, pra baixo. Qualquer virosezinha pega. Virose, e Covid. São pessoas que, se você fica perto, às vezes a gente vai numa casa de alguém assim e fala, nossa, tô cansado. Que pesado. A pessoa suga minha energia, né? Suga, e suga mesmo. Uma dica, tá, gente? Se você for em algum ambiente assim que tá meio difícil, é uma pessoa difícil de lidar, coloca o esparadrapo no umbigo, que o umbigo é fonte de captação de energias, né? Então, quando você... Por ali que veio a vida, né? Quando você era um feto. Então, é por ali que você também capta. Então, se você colocar um esparadrapo ou um microporo, né? No umbigo, e você sabe que você vai estar num lugar pesadão assim, né? Ou é um velório, né? Um hospital, muita gente doente e tal. Eu até falo assim, cuidado com o que você vê também na televisão, né? Muito programa de tragédia e noticiário falando de coisa ruim, né? De crises, né? Você sempre terá razão, é a segunda lei da sua mente. Então, você vai acabar atraindo para você isso, né? E atrair pessoas também assim. Você é a média das 5 pessoas mais próximas de você. Contando que quem mora na tua casa vale como uma só. Quem é que são essas outras 4 pessoas que estão perto de você? Elas ganham menos que você? Quer ganhar mais? Ande com gente que ganha bem. Quer ser bem sucedido? Ande com gente bem sucedida. Mas não é só o andar, é o que você nutre a sua mente. Então, ver um podcast como esse com conteúdo, né, é algo que vai nutrir bem a mente de uma pessoa, né? Seguir pessoas assim que são referências para mim, que eu tenho muitas. Eu sigo o Dr. Larry Ribeiro, que eu gosto de ouvir. Eu nunca conheci ele, mas ele é tão influente na minha vida, né, que muita coisa que eu ajudo as pessoas são coisas que ele falou. Entendi. E ele nem sabe que eu posso ajudar alguém com aquilo. Então, nutre a sua mente com coisas que vão fazer você crescer. Uma vez eu ouvi um conselho: seja o pior da sua turma. Por quê? Me ajude a pensar.
porque você vai aprender com eles. Seja o pior da sua turma. Seja o pior da sua turma, porque você vai crescer junto com gente melhor que você. Com pessoas melhores. Isso. Então, as pessoas que andam, esses 4 que estão perto de você, eles torcem por você ou eles torcem o nariz? Com um sucesso seu. Então, descubra essa questão de quem está perto de você, se torce por você de verdade, né? Que você vai descobrir, né? A gente sabe, o inconsciente conversa com o outro inconsciente. Enquanto estou eu falando com você aqui, conscientemente, nosso inconsciente está batendo uma informação com o outro. E o meu inconsciente falando com quem está lá em casa assistindo o que a gente está gravando aqui, também está batendo a informação lá. Ou vem uma informação assim, nada a ver com o que esse cara está falando, estou perdendo meu tempo. Ou, não é que faz sentido o que esse cara aí está falando? Alguma informação aí bate. Então, as pessoas nos relacionamentos, elas sabem. Sabe quando você fala assim, não sei não, mas tem uma pulguinha atrás da orelha com essa pessoa? Sim. Tem essa questão aí, né? E a pulga às vezes existe mesmo, será? Existe. Ou é a nossa cabeça? Existe, sim. Existe. Então, é igual aquele... Você olha porque torresmo, né? Você tem vontade de comer um torresmo, você olha e você fala assim, não tá uma cara muito boa, parece que se eu comer vai fazer mal. Aí você come e faz mal. Então, é a voz do inconsciente que a gente precisa ouvir, saber escutar essa voz do inconsciente, né? E a gente traz muito esses recursos aí com a programação neurolinguística. Legal. Ale, estamos chegando no final, mas tem bastante coisa que dá pra gente falar ainda. Não sei como que tá o nosso tempo hoje. Meu relógio aqui, gente. Como tá aí? Eu falo demais, hein? Você quer falar algumas palavras finais aí? Vamos dar mais 10 minutinhos? 10 minutinhos? Certo, produção? 10 minutos? Eu quero agradecer, né, a oportunidade, assim, eu tenho um propósito de vida, né? Meu propósito é levar isso para mais gente saber. E isso é um canal maravilhoso aqui, esse podcast, eu agradeço muito essa oportunidade, porque tem mais gente que precisa saber disso, não é só remédio. O remédio ajuda, mas o natural é tão bom, não é agressivo, não tem efeito colateral, né? Você descobrir um problema antes, né, de virar uma doença, é o que a iridologia traz. Eu descobri qual é a disfunção, dá tempo de eu cuidar, não é tão caro eu me cuidar assim, entende? E a programação neurolinguística, caramba, a vida não é o que a vida fez com você, é o que você vai fazer com o que a vida fez com você. É o pulo do gato. Então, aqui a gente muda muitos resultados, mas muitos resultados na vida. A nível pessoal, a nível profissional, alavancagem de financeiro, né? Mas tem que resolver pendências do passado, tem que resolver, tem que alinhar seus valores. Está vivendo para quê? Né? Para agradar o valor do outro? Tá errado. Né? Tem de um camarada, ele trabalhava no Banco do Brasil, mas ele queria cozinhar. E tá no banco para agradar a família. Porque o pai dele queria que ele fosse bancário, porque é a frustração do pai não ter sido bancário, espelhou no filho, mandasse teu pai fazer concurso bancário, então entra no banco. Mas ele estava mal porque estava no banco, mas ele queria ser cozinheiro, entende? Então, vive pelos seus valores, né? Isso não é humilhar ninguém, isso não é desprezar, porque os seus valores vai ter lá amor, vai ter respeito, vai ter gratidão, vai ter muito perdão. Você honra seus valores, e não é por isso que você vai desprezar o outro, né? Você vai tratar também com os seus valores, mas você vai seguir o seu caminho. E a gente vai seguir o que Deus fala, né? Ame ao seu próximo como a si mesmo. A si mesmo. E a lei suprema do Deus Todo-Poderoso é respeitar o livre-arbítrio. Então, cada um tem a sua escolha. Haverão consequências? Sim. Mas cada um escolhe o caminho que quer fazer, né? Então, a gente não é ninguém para impor nada para ninguém. E quando a gente vai tomar as nossas decisões, que elas tenham os nossos valores, né? Honrar os nossos valores. Isso é muito, muito importante. Pensar, estou alimentando meus valores, né?
Exato. Às vezes a pessoa tá num emprego, a gente pensa muito em vida profissional, mas também relacionamento, né? Também. E às vezes ela tem um valor ali que ele não está sendo alimentado. Por exemplo, companheirismo, o meu valor da criatividade lá atrás, ele não estava sendo muito alimentado. Criatividade, companheirismo, né? As coisas de pessoas. E hoje mesmo, vindo para cá, a minha prima perguntou assim, onde está indo? Eu falei, vou gravar um podcast. Quem diria, hein? Karina de alguns anos atrás quietinha, não conversava com ninguém, lá meio, eu era muito para baixo, sabe? Mas hoje eu sinto que eu tô conectada comigo mesma. Sim. Eu falei, é que eu fui muito podada. Sim. Ressignifiquei muita coisa, porque é aquela coisa, muitas coisas, e às vezes eu me policio com a minha filha. Às vezes nós, como pais, a gente acaba falando algumas coisas para proteger. Sim. Mas, como você falou, aquilo lá vai ganhando uma força e meio que distorce o negócio ali e vira outra coisa. Entendeu? Exatamente. Então, aquela coisa assim, eu sempre tive na minha cabeça, tem ainda, a gente vai ressignificar isso, né? Sim. Tipo, pai e mãe é pra vida toda, então tem que ficar sempre junto, tem que curtir. E daí a gente acaba, que nem profissionalmente, eu achava que tinha que ficar trabalhando com meu pai a vida toda pra curtir ele ao máximo, inclusive trabalhando junto. Entendeu? E isso eu falei, não preciso. Não. Eu quero ser realizada profissionalmente como pessoa, não Sim. porque eu tenho que ficar agarrada ali, né? Sim. E tem pessoas que têm dificuldades no meu tratamento lá em ganhar mais que o pai ganhava, por exemplo. Isso também é um bloqueio mesmo. Porque tem que honrar o pai, né? Eu sempre falo assim, quem que é mais inteligente, né? O pai ou o filho, né? Na hora que você perguntou, já veio a cabeça assim, meu pai. Então. Porque assim, quem que inventou o avião? Um homem? Eu não... Isso, mas, bom, tem gente que fala que é os irmãos White e tem gente que fala que foi Santos Dumont, mas digamos que foi Santos Dumont. Aí, por que não foi o pai dele que inventou o avião? Por que foi Santos Dumont? Se o mais inteligente é o pai, entende? Então, eu posso romper com a familiaridade e ser não melhor, porque eu vim deles, né? Não é que eu estou sendo melhor, mas os meus resultados podem ser melhores, né? E nada impede de ter relacionamento com eles, que nada. Quando eu saí parecia aquele parto, mas depois agora normalizou. Perfeito. Então, na nossa cabeça parece que é uma tragédia a gente deixar de fazer aquilo. É uma sensação assim, parece que vai morrer. Parece. Né? Acabou, tipo, cada um pro seu canto, não vai ter mais mas não é bem assim, né? Não, porque uma vez que você ressignificou, aquilo lá é problema resolvido, né? Aquilo lá às vezes foi a memória da criança, né, que queria ficar com o pai. Eu tinha problema com isso, porque meu pai se separou da minha mãe, eu tinha 5 anos de idade. E aí o meu pai vinha visitar, e aí tinha a comida, que a gente ia no restaurante, e depois sorvete. Eu tinha compulsão com sorvete. Eu comia sorvete, não eram 2 colherzinhas, era o pote inteiro no fim de semana. Então, mas por quê? Era a memória afetiva da relação com o meu pai, que ele se separou da minha mãe, mas quando ele vinha era o sorvete, eu não podia nem começar a comer, que eu queria devorar, porque faltou, né? Então, todo excesso esconde uma falta. Então, eu preciso trabalhar isso. Eu gosto de contar uma história que às vezes a pessoa ela não quer cuidar porque vai machucar, ter que lembrar de certas situações para resolver de vez a vida dela, né? Aí tem a história do cachorro sentado no prego, que eu gosto de contar. Já tô imaginando um cachorro no prego aqui. Isso. Então tinha lá Que dó. Olha, ouve essa história. Tinha um camarada, ele queria atravessar, né, o deserto com o carro dele. O carro dele precisou abastecer, ele encostou no posto de gasolina. Aí tinha lá no posto, enquanto estava abastecendo, ele ouviu um uivado. Au! Aí ele seguiu o som, entrou num cômodo e viu um cachorro sentado e do lado um senhor numa cadeira de balanço. Perguntou: meu senhor, o que tem esse cachorro? Que está machucado? Está gritando, está sofrendo aí de dor? Ele está machucado, sim, está sentado num prego. Caramba, está sentado num prego, que ele não levanta daí e sai do prego? O senhor falou assim: é porque dói o suficiente para ele reclamar de dor, mas não dói o suficiente para ele levantar, porque vai doer muito mais se ele levantar desse prego.
E ele fica aí preso no problema, no prego, chorando. Muitas pessoas estão chorando seus problemas. Muitas pessoas querem sair do prego, mas elas sabem que vai doer se mexer. Mas eu te garanto, vai doer? Vai. Mas uma vez só. Uma vez que esse cachorro sai do prego, o ferimento cicatriza e ele ainda ganha liberdade para ir e vir. Qual é o prego que você está reclamando da sua vida, que está te prendendo, que te trava, que te bloqueia e você não consegue seu sucesso? Se desprenda dele. Vai doer, mas uma vez só. E então você resolve a sua vida e você se transforma completamente em tudo aquilo que você quiser se tornar, desde que tenha clareza mental. É isso que a gente trabalha. Acabou por aqui? Gente, que reflexão, muito legal, né? E eu lembrei que uma vez eu estava falando com uma mentorada minha sobre isso, sobre a mudança, sobre doer. Eu lembro que uma vez eu estava com uma unha encravada no meu pé, no meu dedão, e aquela unha doendo. Eu fiquei uma semana enrolando para ir na pedicure, porque eu sabia que ia doer. Caramba. Porque ela usava o bisturizinho, né? Ai, não tem nem anestesia. Ia tirar um bife lá. Ia. Daí eu fiquei uma semana enrolando. Fui lá, ela pegou meu pé e tal, higienizou. Ele tava super dolorido, tava uma bola meu dedo. Oxe. E daí no que ela pegou assim, ela pegou o bisturi, eu fechei o olho, eu fiz ai! Ela, pronto, Karina. Ela tirou. Parou a dor, gente. Parou. O encravado é isso, na hora que você tira o pedacinho, para. Eu falei, eu fiquei uma semana com medo de doer, com a dor, porque eu tava com medo de doer mais. De doer mais, Doeu, só que foi tipo um segundo, que nem a injeção, né? A gente fala pro filho, é um segundinho ali, ó, tchuc, a picadinha e pronto. Mas o medo do que vai acontecer ali, né? Sim. E isso tá muito ligado à ansiedade, né? Sim. E tudo mais. E eu aqui, ó, caçando mais assunto. Quando a pessoa tem muito medo de enfrentar, de falar, de resolver a questão, eu posso trabalhar também a hipnose clínica, né? Que a gente consegue ajudar a pessoa sem ela querer acesso à memória, né? Então ajuda na parte da hipnose clínica, ajuda também. Até para oratória, então, dá para ajudar? Todos os bloqueios. A pessoa desbloquear, eu quero falar em frente ao celular, gravar. Sim. Que legal, Léo. O Tony Robbins curou um gago em 7 minutos. Um gago? Tem um vídeo no YouTube dele. E esse gago hoje é palestrante dele. Que legal. Da hora, hein? Essa é PNL. Essa é a PNL. A gente tem que falar mais sobre isso aqui. Tem sim. Eu achei que hoje aqui foi pouco. Mas então tá. Gente, a gente quer agradecer aqui cada um que está assistindo. Assistiu, né? Obrigado. O nosso podcast. Se tiverem alguma dúvida, entrem em contato com a Lê. Conversem com ele, marquem ali uma sessão experimental, assim que chama? Sessão estratégica? Sim, às vezes eu faço também eventos, né? E, essa semana mesmo eu vou ter um evento para ir, onde a gente faz gratuitamente uma rápida análise da íris, assim, só para a pessoa saber qual que é o produto natural que ela vai usar. Aí ela compra só o produto natural e ela começa já a se cuidar. E como você mesmo já percebeu, em poucos dias usando o fitoterápico... Faz 5 dias? 4? Não faz nem uma semana. Não faz uma semana ainda. E já tô me sentindo... E eu não falei. A minha filha agora tá tomando... Como que é o nome do da noite lá? Mulungu? Mulungu. Eu tô colocando pra ela. Gente, como a criança tá zen. Dorme bem, né? Gostoso. Dorme bem, acorda mais calminha, sabe? Sim. É claro que a criança tá passando por uma fase aí de mini adolescência. Mas... Tá mais calma. Eu só. Foi bom. É muito bom. Então a gente está aqui para ajudar, para transformar. Não deixe de procurar, vamos conversar, né? Existem pessoas que às vezes se sabotam porque tem benefício em estar numa situação ruim, mas o que adianta, né? Eu ser aquele cachorro sentado no prego que eu tô preso no problema, né? Tem que me libertar, me desbloquear, me destravar. E tudo é possível quando eu tenho clareza mental. Clareza é poder. Muito bem. Gratidão, Ale. Gratidão, muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado, cara. Obrigado. De nada. Foi um prazer, um privilégio. Obrigado. Igualmente. Tchau, gente. Então, tchau, gente. Não se esqueçam aí de mais. curtir o vídeo, se não curtiu ainda, e compartilha com os amigos, tá? Isso, manda para todo mundo. Um beijo. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau, Tchau, gente. Obrigado.